Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Muito bom poder falar contigo hoje. Estamos chegando a Gênesis capítulo 50, amém? A lamentação por Jacó e o seu enterro. Interessante, vai narrar o enterro de um personagem bíblico de forma bem, vamos dizer assim, interessante. Diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, que eram médicos, que o embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios choraram por 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-te que vos falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim, na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta ao teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, e os rebanhos, e o gado. E subiram também com ele tanto carro como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura. A Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. Olha que coisa tremenda e interessante aqui. Moisés vem narrando aqui todo o sepultamento de Jacó por causa da importância, né? Toda a descendência de Israel, aproximadamente umas 70 almas, subiram com ele para o Egito. E agora, depois de passar 17 anos lá e ter morrido, né, ele desce, vamos dizer assim, ele vai para a terra prometida e vai com um cortejo, vamos dizer assim, muito suntuoso, né? Muito pomposo. Aqui, Charles Swindoll, ele fala algo interessante. Diz assim: apesar da preeminência de José no governo do Egito, a família jamais consideraria esta terra sua herança. A legitimidade de seu direito a Canaã se pretendia ao dom divino da terra dada a Abraão, o primeiro ancestral de Israel. A ida do cortejo fúnebre do Egito para Canaã, a fim de sepultar Jacó, renovou o direito da família à terra e também à caverna. Era uma promessa que um dia voltariam a ocupar, o que fora de fato concedido a Abraão, a Sara, Isaque e Rebeca. Lia fora também sepultada ali, mas não Raquel, e Jacó tomaria o seu lugar no mausoléu da família como um dos 3 grandes nomes para sempre associados com a promessa da terra feita por Deus: Abraão, Isaque e Jacó. O lugar tão significativo provocou ainda mais choro no filho que sentia terrivelmente a falta do pai. Sou grato porque as Escrituras não escondem de nós esse lado tenro e vulnerável da natureza de José. Como foi triste para ele perder o pai tão amado, né? E nós vemos aqui em tudo que é feito aproximadamente 40 dias somente balsamando o corpo. Amém? Mais 30 de choro, mais 7 depois que chegaram a Macpela. Então, realmente, né, é um tempo aí significativo
nós podemos observar aqui. Os embalsamadores constituíam uma profissão secreta no Egito Antigo. Eles conheciam muito bem a sua tarefa, como podemos testemunhar pelas múmias, ainda preservadas depois de vários milênios. O processo era demorado e caro, exigindo pelo menos 40 dias. No costume egípcio, o lamento durava 70 dias, especialmente por pessoas de alta posição. E nós estamos falando aqui de Jacó, o pai de José, que era o grão-vizir, o governador da terra do Egito. Amém? E o povo egípcio, bem como o faraó e todas as autoridades egípcias, tinham uma consideração muito grande por José. Dada a sua sabedoria, dado o seu temor a Deus, ele conseguiu preservar aquela terra, né? E fazer com que aquela nação se tornasse uma nação proeminente na sua época. Ele havia comprado tudo para Faraó, amém? E havia realmente feito o Egito prosperar. Então, realmente era um homem muito amado. José provavelmente tenha sido considerado impróprio para aproximar-se de Faraó por causa do seu contato com o falecido pai. Ele tinha que solicitar à casa de Faraó que intercedesse por ele, a fim de poder cumprir a sua promessa a Jacó. Então, Jacó tinha pedido que ele não enterrasse ele no Egito, mas que levasse ele de volta aonde estavam enterrados seus pais, né, e sua esposa, Lia. Então, isso vai acontecer porque José vai cumprir essa promessa dada ao favor que ele tinha diante de Faraó, né? Então, sepulcro que abri significa preparei, deixei-o pronto e comprei. A impressionante procissão funeral demonstrou o amor do Egito por José. A próxima partida de Israel não será com honras egípcias. Amém? Quando eles vão sair depois, eles vão sair assim rapidamente, né? E o Egito vai mandar eles embora exatamente por causa da morte dos primogênitos. Nós vamos comentar esse vídeo mais na frente e você vai ver como é interessante. Mas é muito bom nós entendermos essa honra, né? Essa procissão e esse amor demonstrado por José e esse amor demonstrado pelos egípcios e até pelo faraó a José, o homem de Deus, e por José ao seu pai. Então é muito interessante o que nós estamos vendo aqui. Então, a eira era uma espécie plana próxima a uma vila, perfazendo um local ideal para uma parada, além do Jordão. A razão da lamentação dá-se do outro lado do rio, é desconhecida. Também não havia necessidade de afastar-se tão longe do caminho, a não ser que uma tal rota alternativa fosse realmente necessária por causa dos filisteus, que representavam uma força hostil. Mas aqui o egípcio estava descendo com alguém muito importante, amém? Era algo que eles respeitavam, era algo que eles tinham com grande estima, e alguém importante estava sendo ali conduzido para ser enterrado. Então nós vemos aqui um final, vamos dizer assim, de honra para Jacó. Um final de honra porque como profeta de Deus, como homem de Deus, né, o Senhor fez com que ele tivesse honra também na sua morte. Então aqui nós fechamos um ciclo de mais um patriarca, amém? E nós vamos ver a continuidade através de José e a libertação do povo de Israel 400 anos após, amém? Pela mão de Moisés. Mas isso será em outros vídeos. Nós continuamos amanhã, Gênesis capítulo 50, e eu creio que Deus tem nos falado muito ao coração. Deus tem nos trazido verdadeiramente grandes entendimentos, e eu espero que você esteja sendo grandemente abençoado. Eu estou sendo muito abençoado em realizar esses comentários e agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de poder, na minha simplicidade e com o propósito de somente fazer com que você possa ler mais a palavra de Deus e ter mais entendimento da palavra de Deus, me acompanhar nessa jornada de leitura e interpretação da Bíblia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Disse Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nossa casa de oração e logo na sequência nossa escola bíblica.
é bem-vindo. Se você não mora em Campina Grande, participe através das nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até amanhã.